Olá, estamos aqui iniciando mais Florida Connections Entrevista. E hoje com uma ex-aluna minha, tenho muito prazer quando eu chamo ex-alunos, né? E a Fernanda, lógico, se ela está aqui, principalmente porque ela foi uma aluna de destaque, sabe aquela aluna nota 10? Ela. Então tá aqui a Fernanda Thanos, que foi uma trajetória, né, uma jornada de aprendizagem muito gostosa, né, foi, assim, um período de trocas na banca também, e ela, né, além de ser ótima aluna, na atuação profissional dela também ela tem coisas muito interessantes para falar. Eu vou dar aqui essa primeira, né, apresentada, porque a Fernanda vai se apresentar. Ela é advogada, né, então ela vai trazer aqui business do mundo do direito. Então, se você gosta aí de business e ainda com essa pegada da área de direito, é com a Fernanda que nós vamos aprender. Então, fique à vontade aí, Fernanda, se apresente. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo que está aqui nos prestigiando. Queria agradecer imensamente, é uma felicidade muito grande receber esse convite. Obrigada, professor, pela Eu que introdução. agradeço. Bom, meu nome é Fernanda, sou advogada, já formada há alguns aninhos. Não vou falar o ano, porque senão eu entrego a idade. Sou ex-aluna da MUST e, por incrível que pareça, não é na área do direito. Eu fiz mestrado, fui aluna do professor Marcos, fiz o mestrado em desenvolvimento de negócios e inovação. Tem muito a ver com a minha trilha profissional, né. Eu sou CEO da TL Adsumo Soluções Jurídicas, é uma empresa de suporte a departamentos jurídicos, escritórios de advocacia e setores correlatos. Nós auxiliamos no suporte de rotina jurídica. Então, a parte jurídica administrativa, todas as atividades que conferem eficiência ao trabalho jurídico final, prestamos esse suporte. Até gostaria, o tema hoje, não sei se o professor vai querer falar Não, alguma pode falar, coisa, mas pode falar o tema. o tema de hoje tem bastante a ver com essa modernização do mundo jurídico, né, então a intenção é falar um pouquinho, apresentar o Legal Ops, que é justamente uma área vanguardista do direito, né, Legal Operations, vamos falar o nome completo. Que é até mais fácil o pessoal que não está familiarizado, né. Mas você Exatamente. presta serviço para uma empresa que já tem advogados ou se eu tivesse escritório de, sei lá, uma empresa logística, se eu tivesse uma padaria ou uma rede de padarias, eu chamaria você também? Sim, também. A Então explica um gente pouquinho para a gente entender o que é que eu estaria contratando da Fernanda para me ajudar no quê? Perfeito. Operações que nós temos, não necessariamente jurídicas, mas burocráticas, que de alguma forma necessitam de apoio ou de conhecimento jurídico para facilitar uma operação, é nisso que nós trabalhamos. Então, vou citar alguns Mas exemplos. então, geralmente para novos negócios, expansões, não para o dia a dia operacional, não, vocês sempre são para o novo, é isso? Não, para o dia a dia operacional também. Também. Também, exatamente. Porque as operações jurídicas, a maioria delas hoje já são automatizadas, o que pode ser automatizado é automatizado, mas ainda existe a necessidade de um trabalho humano de muita qualidade e muito criterioso em relação a isso. Então, vamos dar aqui um exemplo. O professor tem um escritório de advocacia e ele tem muitas audiências no Brasil inteiro. Geralmente acontece muito com escritórios de advocacia que trabalham full service, né, com todos os tipos de técnicas, e eles acabam assumindo carteiras, né, de processos muito volumosas de empresas. Então, geralmente essas carteiras muito volumosas de empresas, elas têm muitas audiências, né, porque todo processo eu tenho uma audiência relativa àquele processo. E as audiências, elas acontecem no Brasil inteiro, muitas vezes simultaneamente. Quando você fala audiência, é ter um ato com algum órgão Ex importante. exatamente. Então o Isso juiz pode ser presencial, virtual ou é sempre presencial? hoje a justiça já trabalha das 2 formas, tanto presencial quanto telepresencial.
Para isso precisa de uma estrutura. No presencial, você precisa de pessoas que estejam no local da audiência, na hora, corretamente instruídas. Documentos certos, instruídos corretamente. Exatamente, porque o momento da audiência, no processo jurídico, ele é muito sensível. Então ele pode ditar o final do processo, né, o resultado. Daquela meia hora. Exatamente. Então, a gente precisa ter uma estrutura muito, robusta em relação a isso. Se acontece, por exemplo, um problema com alguém que iria em uma audiência, você tem que ter uma reposição Na hora, trocar. na hora e essa pessoa tem que estar preparada No mesmo também, nível que a outra. no mesmo nível que a outra. Então, a TL Adsumos, ela é responsável por toda essa organização logística. Gerenciamento de todos esses vários tipos de serviços jurídicos. Exatamente. Esse é o forte. Esse é o nosso forte. Aí, nós dentro desse mercado, né, que é um mercado que a gente pode chamar de logística jurídica, que é exatamente isso, né, Olha, logística jurídica, eu gostei. exatamente, essa Então até logi pode envolver carro, contas de Uber, avião, hospedagem, alimentação, cópias reprográficas, pastas, sei tudo, lá, tudo. tudo isso. Até mesmo, por exemplo, o despacho, né, que é o ato de conversar com um juiz de uma ação, sobre ponto específico da ação, que pode ajudá-lo a entender melhor o lado daquela parte. Então, isso também entra na logística jurídica, né, você precisa preparar o profissional para ir falar com o juiz, né, e ainda tem Escritórios muitas vezes não dão conta nem pela quantidade, e muitas vezes é um escritório regional, não sabe como lidar em âmbito nacional, talvez é isso? exatamente. E nós temos também, a questão de que todo esse trabalho de logística, ele é muito trabalhoso, né, são várias etapas. Não é simplesmente: "Ah, eu preciso de um profissional em Campinas, vou lá, pego o advogado em Campinas e pronto". Não é assim. Você tem que dar a prévia para a Aí você tem um pessoa. banco de talentos, eu começaria por aí, nem sei por onde começar, mas Temos, teria um cadastro de, sei lá, 1000 advogados, ó, vamos começar um número temos. já é grande, né, 1000 advogados meio que alinhados com o DNA que vocês pregam, ética, postura, vestimenta, né. Todos Aí eles. já quer dizer, meio caminho já tá andado, né. Aí depois, a outra metade é adaptar ao caso, e aí eu vou dizer, aí o problema também é grande para Fernanda, né, se o problema inteiro já é grande, então você também não dorme, não come. Como é que é isso aí, Fernanda? Como é que chega em você, do teu lado aí? Exatamente, professor. Como a gente trabalha numa parte, né, do processo, muito natural, é muito sensível também, porque qualquer erro, geralmente a gente até brinca, né, que a corda estoura para o lado mais fraco, né. Então, se houver erro, existe uma potencial responsabilização da minha empresa. Sim. Então a gente ainda tem que trabalhar Telefone e olhando para ele o dia inteiro, 24 horas ligado. com mitigação de riscos, plano de contingência e numa escala, se caso, né, acontecer de escalar, nós ainda temos seguro de responsabilidade civil. E de onde veio, tá, de onde veio essa ideia e de onde vem essa técnica ou essa cultura? Vocês copiaram de algum país e acho que não era tão normal de ter no Brasil? Parece meio que uma tática de guerra, né. A logística, a gente fala que vem da guerra, vocês estão meio que pegando a logística que vem da guerra, então vocês estão numa guerra constante, né. E como é que é isso? Então me conta um pouco de onde veio isso, como é que você se meteu nisso, Fernando? Ou você criou isso, ou você adaptou isso? Conta aí onde foi esse clique aí. Então, eu durante, toda a minha carreira eu trabalhei majoritariamente em escritórios de advocacia, sempre trabalhei e em
2013 eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de gestão de um escritório de advocacia. E foi a sementinha. Aí foi a sementinha. Muito porque eu não queria ser uma advogada, então Ah, eu é? eu Ó, ainda tive toda essa, aquela depressão pós-graduação, porque eu não me via como advogada, e aí eu consegui essa posição, que ninguém queria ocupar, e acho que você deve ser uma pessoa organizada, acho eu. extremamente, professor, até Gosta de metódica. signo, teu signo é a favor, aí como é que é? O pessoal fala de signo, se É, eu sou ariana. isso ajuda? É, eu acho que ajuda, na verdade, é dar uns gritos quando é necessário. Ah, tá, entendi. Mas a organização veio muito com o que eu trabalho também, né. Então eu trabalhei, e aí depois eu tive uma oportunidade de ser supervisora de uma equipe de gestão, que é exatamente Então você é a escalando. mulher das planilhas, do caderninho, da agendinha, do É. o que que você usa? Software? É, atualmente a gente sempre trabalha, assim, com sistemas de gestão de processos, né, então hoje no mercado existem muitos, mas dentro da nossa empresa, e aí é um negócio meu, porque como essa coisa veio tudo da minha cabeça, eu considero que não existe um tema que atenda às minhas necessidades. E aí, que você vai fazer? Você usa você Eu adaptou um uso Excel, melhorou um Ex eu uso com fórmulas, com macros, com linguagens, sei lá. Então, o Excel hoje pela escalabilidade que eu tenho, ele já não me atenderia, porque eu já perco organização, né. E a base de dados também ela fica muito comprometida. Não aguenta, é. Não Qual que aguento. você usa, nem sei se pode falar, às vezes é um segredinho teu. Não, eu uso o Pipefy, não tem segredo. Ah, É um é? é um CRM normal, que faz tudo, inclusive nada. E ele só que a questão é que ele foi muito adaptável para os nossos fluxos, porque ele tem uma customização absurda. E aí, eu até faço gancho aqui, professor, porque foi uma das matérias que eu tive no mestrado, que me ajudaram, porque uma das matérias do mestrado era justamente sobre sistemas de low no code, que usam ou nada de programa, né, nada de código ou baixo código. Isso. E exatamente o Pipefy é uma ferramenta low code, low code. Então, uma customização bem alta, né, e as integrações entre aplicativos são mais fáceis de fazer, não necessitando de um programador, né, de um desenvolvedor e tudo mais. Uma pessoa bem treinada faz. Eu acho que não sei se eu tô aqui fazendo uma bola de cristal, mas não vai entrar IA nessa conversa aí pra otimizar a tua vida, não? Professor, olha, Tô eu aqui j enxergando na minha bola de cristal uma IA, sei lá como, treinada em algum canto aí para te otimizar, temos. rever problemas, né, a questão da previsibilidade. Então, você quer repetir o título, o tema quer dizer, a área, como é que chama então em inglês? É Legal Operations. Então, operações legais, Legais, exato. legal, jurídico. E É. tem muitos concorrentes, vocês estão na frente aí, como é que está esse mercado? Então, na verdade, Vai no entrar no no mer LinkedIn agora e procurar esses termos, vai vir um monte de, sei lá, de empresas fazendo vagas. Como é que está a temperatura desse mercado aí? Vocês estão lutando com grandes, médios, pequenos, ou vocês já são os grandes, como é que é isso? Então, a gente teve oi, professor? E aqui caiu, Caiu o cenário. voltou o cenário, voltou aqui o cenário. O cenário a operação logística aqui, né, o cenário para audiência virtual, imagina se me cai o cenário na hora do juiz, né. Não, mas vocês tem até um vídeo no Instagram que é exatamente isso, tem um desemba eles esta Como é que é como é que é? Repita. se a gente coloca Legal Operations, que tá em inglês, se você fizer uma pesquisa nesse sentido, você vai achar bastante, profissionais que estão se especializando nessa área. No Brasil mesmo, mesmo estando em inglês, no Brasil mesmo. No Brasil mesmo, exatamente. No ramo de logística jurídica, o conceito de Legal Ele Operations é uma evolução. é uma evolução, exatamente. É uma mentalidade direcionada, né, o que eu vejo como Legal Operations. E aí, o porquê que eu entendo que é uma mentalidade direcionada, porque ela é uma mentalidade multidisciplinar.
sim. Não necessariamente você vai ser um ministro do STF, mas você vai combinar o seu trabalho de advogado com trabalho de programador, com trabalho de analista de dados, com, tantas outras, né, às vezes auxiliar Porque como é administrativo. multidisciplinar, você vai ter que falar com o departamento em si logístico mesmo da empresa, o departamento de transportes, gestão de pessoas, talvez você vou ter que pagar mais horas extras esse mês, banco de horas, de repente você vai ter que, para evitar custos salariais exagerados, você vai ter que distribuir mais entre as pessoas. Tudo isso você tem que fazer conta, né. E inclusive esse setor que tem sido cada vez mais, trazido para dentro de grandes empresas, né, tem empresas que já têm setores grandes de legal operations. É um setor também que trabalha na inovação, então eles trabalham muito com ferramentas de inteligência artificial. Imagino. Hoje a gente já tem, ferramentas no mercado que leem documentos e trazem Então, resumo, o IA, o pessoal fala muito disso, né, de leituras de documentos extensos, tem a questão das processo. fotos e mais. Tudo isso também está ali debaixo desse guarda-chuva? Tudo debaixo desse guarda-chuva, Então a exatamente. Fernanda advogada quase nem é advogada nessas horas. Não, eu sou tudo menos advogada, professor. Que título que a gente te daria então? Você seria o quê? Olha, eu costumo me autodenominar como empresária. É, sim, empresária. E porque assim, muito são várias faces que a gente tem que ter, né, porque é exatamente isso que o professor falou, a gente fala várias linguagens, então não adianta eu usar a minha linguagem jurídica para falar com o programador, ele não vai entender. E por que aí vem aqueles dilemas, né, gerenciais. Por que que eu vou terceirizar isso para sua empresa? Por que que eu não monto dentro da minha empresa uma estrutura? O que que a empresária Fernanda diz? Me contrate, por que que é mais vantagem? Porque assim, a gente já primeiro, a gente já desenhou a parte mais complicada dessa operação, que é você encontrar pessoas, profissionais capacitados e ainda treiná-los constantemente. Então você vai gastando sem às vezes ter o contrato. Exatamente. Todo dia é treinamento, professor. É, Todo todo dia dia. uma parte do seu dia é treinar pessoas. É treinar pessoas. E treinar, desde treinar técnica, como se portar, como se, por exemplo, o juiz faz uma pergunta e a pessoa não sabe a resposta, como ela deve agir, e treinar, inclusive, interpretação de texto, comunicação. Esses seus funcionários desse banco, né, de funcionários, eles necessariamente são jovens, têm um fio. Então, na maioria, os nossos profissionais parceiros, eles estão entre os 20, 30 anos. Então, É, se formou com, sei lá, então desde estagiários talvez, não é isso? desde estagiários. Tem Ah, muitos, tem. tem, bastante. Até 30 anos já é um júnior para pleno, talvez, alguma coisa assim. Quase chegando na senioridade. E aí olhando para o lado deles, qual a vantagem deles estarem associados a você? É, primeiro que a gente entrega toda a informação necessária. Trainee, vamos dizer assim, a gente pode Isso. dizer que vocês estão formando uns trainees, Exatamente. mas aí também eles têm que ficar meio que fiéis a vocês durante um tempo? Não? Não, não, eles não têm nenhum deles tem exclusividade, inclusive trabalham para outras empresas, não tem, pelo contrário, mas até um feedback que a gente tem, desses profissionais, né, que todas as demandas que vêm da nossa empresa, elas são muito organizadas, são muito completas, né, então, por exemplo, a gente tem algumas regras internas que nada fica para a última hora. A gente trabalha sempre no D-5. Quando chega no D-1, para a gente já é assim, complicadíssimo. Desespero. Exatamente. Além da Fernanda, quem está nessa tua equipe principal, vamos dizer assim?
Hoje nós estamos com 5 pessoas internas e agora estamos com mais 2 vagas, então ao todo seremos 8, né, eu contando comigo. E desde o ano passado, na verdade, a nossa operação tem ganhado, muita notoriedade e até num nicho que a gente não imaginava, porque, assim, como o professor perguntou, a gente tem alguns concorrentes, né, nessa área de logística jurídica, mas é um serviço diferente. Explica o seu diferencial aí. Exatamente. Ele é um serviço muito mais de, produção mesmo. A pessoa não Concorrentes. isso, vai fazendo até o preço é bem mais baixo, para atrair muitas vezes pessoas que estão pensando mais no custo, né, no valor. Meio que pra Sim, desafogar talvez, né. exatamente, exatamente. E que E pode ser interessante nos casos, sim. sim, tem espaço para todos, né. Você fisicamente ou a sua equipe está em qual cidade do Brasil? Então, a nossa Ou empresa isso já ela faz diferença? não faz diferença. Isso que é o mais legal, professor, porque, assim, a nosso time interno, ele está majoritariamente na Grande São Paulo. E Grande São Paulo, né, é capital e cidades, próximas. Eu estou no interior de São Paulo, É, eu lembro que você era do interior, né, de São Paulo. no E interior você de São fica Paulo. aí, você Fico fica aí. aqui, Tá. fico aqui. E tudo, a gente sempre organiza de forma remota. Sempre organiza. Até na pandemia, por incrível que pareça, o nosso movimento foi diferente do movimento da maioria das empresas. Ali em meados de 2020, 2021, a gente teve um aumento absurdo de demanda. Porque vocês já estavam indo pra digitalização, foi aquele empurrão, né, que Exatamente. estava. E, então você falou que está precisando de mais colaboradores, não sei se você pode falar de números ou quem você atende, dar uma pista aí de, né, do avanço que vocês já tiveram como empresa. Fale o que você puder falar, por favor. Claro. Hoje, eu tenho maior orgulho, né, de falar sobre isso, porque a gente começou bem pequenininho mesmo. Começo, né. No começo, a gente iniciou trabalhando muito para construtoras. Que ano que foi isso? 19 começamos, 2019. Construtoras, isso. Para construtoras, especialmente na parte de prepostos trabalhistas profissionais, que são aqueles representantes da empresa que vão lá na audiência para representar a empresa acompanhado de um advogado. Isso. Aí, então, construtora foi esse primeiro Foi pontapé, primeiro. indo para outras áreas. Isso. Aí, nós estávamos, o nosso acho que o nosso terceiro cliente foi uma grande fintech, que foi Olha, fintech. a nossa E virada essa de chave. fintech Brasil. Brasil, Nossa, o Brasil. que que eles precisavam de serviços, digamos, da área de direito? Conta aí um pedacinho, assim, o que que uma fintech precisa de vocês? E olha que interessante, professor, essa fintech entrou, como cliente nosso, eh, pra diligências documentais. Para entender, digamos, as regras do jogo, Não, porque eu financeiro, é. monetário? Não, na verdade, a gente entrava bem na operação financeira mesmo. Não, Na operação financeira, é. dá um exemplinho, assim, de só se puder. Vamos supor, uma pessoa eu chego para essa fintech e eu solicito crédito. A fintech vai avaliar e hoje, entrou, né, as empresas, as financeiras estão, investindo nisso, que, eu peço um crédito, e aí ele vai eu dou o meu imóvel garantia. Certo. Né, que é o home equity, que a gente chama dentro, né, das operações. Eu dou o meu imóvel em garantia. O que que a fintech faz? Ela vai avaliar tanto a minha saúde financeira, né, da pessoa, quanto a disponibilidade desse imóvel para servir de garantia ao empréstimo. E eles assumem toda essa análise, inclusive de documentos. Então, Ah, isso passa para vocês. passa para nós. Então, documentos de pessoas físicas, jurídicas, e aí a gente entra em Como é certidão de imóveis, e aí também do próprio processo de empréstimo. exatamente.
toda essa parte. E como é nível Brasil, Isso que eu ia perguntar, você fala Brasil, mas vocês já ultrapassaram barreiras também, tipo vizinhos latino-americanos? já. Ah, que legal, onde vocês foram? Já tivemos, a gente já teve um trabalho bem específico que foi bem interessante de fazer, que foi, com Moçambique. Olha, A gente teve um contato bem próximo com a embaixada, inclusive para auxiliar num projeto Moçambique. A gente já trabalhou com projetos América Latina como um todo, né, então no momento que eu trabalhei com o Airbnb, especialmente, que eu trabalhei com, América Latina, a gente trabalhava muito com fluxos do México, com fluxos, eh, da mesmo do Chile, Paraguai, Argentina, se bem que, assim, até mesmo legalmente falando, esses países são bem diferentes do nosso. sim, sim. O nosso é bem litigioso, a gente tem muito processo. Lá fora a gente já vê alguma coisa mais regulatória, é um outro tipo de demanda, sabe. Muito mais consultiva, mais de Você falou do lado comercial, vou assumir a persona do empresário. Quem que vem falar comigo? É a Fernanda, que é o comercial? É alguém do teu time? Vem a Fernanda e mais alguém? Como é que você me convence, me mostra? Como eu disse, eu preciso realmente do teu serviço, melhor fazer com vocês. Como é que é essa aproximação na captação de clientes? então, hoje eu digo que a nossa captação de cliente, ela foi muito, menos ativa, ela foi muito mais passiva do que ativa. Hoje a nossa carteira de clientes, ela é composta por indicações. Olha que legal. Empresa que foi indicando, o advogado que sai de um escritório e vai para outro e leva a gente. Então, hoje a gente, trabalha dessa forma. Tem agora também, né, uma captação ativa, nada com o setor comercial, então ainda quem faz sou eu, mas quando nós conseguimos uma reunião, né, o que eu costumo fazer? Eu avalio, né, primeiro aquele negócio, tento Tem entender. empresa que dá certo, tem empresa que não dá certo? Tem. Porque o que geralmente você fala: "Ih, aqui os caras são legais, mas não vai dar certo". O que geralmente são sinais de que não dá certo para vocês trabalhar? É Hum, operação, é empresa, é um mix disso? na verdade, realmente é preço. Vocês estão com o preço lá em cima pela É, excelência é, e a pessoa quer metade, vai, sei é, lá, que é um valor bem menor. Aí o cara é, fala: "Ah, valeu, obrigado, exato, até a próxima, passe bem". É isso, tá. exatamente. E por que que a pessoa mesmo sabendo que é cara, como é que não é que você convence pela sua conversa, mas como é que o cara percebe esse valor? Ele que conta que ele faz geralmente para dizer que seu serviço, digamos, mais premium é justo e atende ele, que como é que vocês chegam nessa conta? Ele na Geral, o ver que que ele tem que pôr na conta, né, porque às vezes ele não põe todos os elementos nesse cálculo. O que que ele tem que fazer de uma conta bem feita inteira? Uhum. Na verdade, o que as pessoas geralmente não consideram é que para esse tipo de trabalho, com esse resultado, você precisa ter uma equipe específica para isso. Não adianta você pegar, por exemplo, um advogado que cuida de processos, que faz prazos e colocar atividades de logística, por exemplo, né. É um trabalho que parece fácil, parece, tranquilo, mas se tem erro, geralmente ele é um erro fatal. O que acontece, é muito comum, e as pessoas não colocam na ponta do lápis, quando mistura profissionais, né, que deveria ser uma área separada. Geralmente o índice de retrabalho aumenta, porque a pessoa não está focada naquilo. Você foi falando de tipos de empresa, não sei se a gente pode mudar, assim, a classificação. Que tipo de área jurídica, onde você disse, você frisou mais uma vez, onde o erro não é permitido, ou a maneira como o contato com o órgão, governamental também tem que ser que tipo de direito é isso? Ou que talvez aí advogados que estão nos ouvindo ou vão ouvir, que parte do direito é essa em que vocês são cruciais, que vocês atuam? Especialmente na área trabalhista e na parte de recuperação de crédito.
São 2 partes, que hoje circundam a maior parte das nossas operações. Inclusive, uma das operações que a gente tem hoje internamente, ela surgiu da dor específica de um cliente, e quando a gente foi para o mercado, a gente viu que era dor de mais empresas, Ah, que legal, de um cliente. de um cliente específico, que é É exatamente interessante, assim, bem interessante esses insights que vocês tiveram, né, bem interessante. Até quando você me propôs o tema, né, eu sempre deixo muito à vontade, né, quem a gente está entrevistando pôr o tema. Até dei uma pesquisada, mas confesso que eu não tinha entendido com essa clareza, né, que eu acho que estamos conseguindo dar uma aula aqui para quem entender o que você faz e realmente entender a necessidade, né, de contratar aí vocês. Então agora eu vou pedir para você fazer um bloquinho de fechamento e pôr seus contatos, onde que a gente acha você, a sua equipe. Então faz esse fechamento, Fernanda, por favor. claro. Primeiro, assim, mais uma vez agradecer. Pode ser que talvez não tenha ficado, nossa, tão claro o serviço, Ficou bem claro, eu gostei bastante. mas fico muito Avisando que feliz. quem está vendo esse vídeo tem mais um ainda, né, esse aqui a gente faz um vídeo nosso aqui de pauta, né, de esquenta, mas ele tem esse sabor da nossa primeira rodada aqui de conversa. E na sexta-feira, né, nós vamos ter lá no MUB School, no Instagram, tá. Qualquer momento, quem assistir esse vídeo, vai lá e fala com a Fernanda e a equipe. Vai ser um prazer. É crescido. Quem quiser saber mais, quem quiser trocar ideias, meu Instagram é FW. LinkedIn também é possível me encontrar, Fernanda Tanous. Essas são as principais redes que eu uso também. Quem quiser pode mandar mensagem para mim no perfil da TL, vai ser um grande prazer conversar mais e trazer mais insights para essa área. Queria agradecer mais uma vez, professora, a oportunidade e o convite. Eu que agradeço. Então você que está nos assistindo, até mais e depois também vejam a nossa live lá gravada, ou quem ainda der tempo de depois nos assistir aí, pode assistir ao vivo, mas talvez você vai ver a gravado, toda sexta-feira às 19h30. E tem outros programas da Must, que a Must University promove, né, pelo MOB School. Então nós temos segunda-feira o professor Carlos falando de tecnologias, de tecnologia, né, ele tem trazido muita IA, realidade aumentada. Tem o professor Vinícius, que entra de manhã, quinzenalmente às terças. Ele geralmente não entrevista, mas ele traz conteúdo de finanças, falar sobre planejamento financeiro, pessoa física, pessoa jurídica. Hoje foi quarta-feira, a professora Débora trouxe na área de também foi algo ligado a direito, a questão de marcas e patentes, os cuidados que você tem que ter nesse mundo digital. Foi uma live muito interessante, também está lá gravada. A professora Sotelo também aparece quinzenalmente, e a Julie, que é a nossa CEO, aparece geralmente aos domingos, 19h, 19h30, dependendo o fuso horário que ela está sempre viajando. Então nós temos uma grade aí, né, meio que fixa ao longo da semana, então convido vocês também a entrar. Então obrigado, Fernanda, vou me desconectar aqui. Até mais. Obrigada. Não, a gente continua aqui, só Pode ir. vou